Pergunta com o jornalista Emerson Pansieri, da Rádio Itatiaia. Boa noite, Cuca. Um abraço para você. Eu queria que você falasse, Cuca, sobre especialmente essa ousadia que é importante, sobre esse detalhe do Atlético dentro de campo na partida contra a Chapecoense. Você fez alterações e conseguiu ali do banco de reserva também reverter esse quadro. Na partida contra o Santos também, você utilizando o banco de reservas. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa ousadia que é importante no futebol em momentos difíceis e você conseguindo reverter o marcador, por exemplo, aqui no Mineirão. Bem, boa noite, obrigado pelos elogios aí. Às vezes a gente tem que ajudar o time, né? Muitas das vezes a gente consegue, outras não. Mas hoje era um dia em que um jogo muito tenso, um jogo muito nervoso para ambas as equipes, cada uma com o seu objetivo. E o Santos tem uma proposta de jogo muito interessante, né? Marcos Guilherme e o Lucas Braga nas alas, eles são dois pontas velocistas. Quando o Marinho fecha fazendo o segundo atacante, eles ficam com 4 e mais 2 meias. Então, quando eles têm essa velocidade encaixada, é um perigo. E numa delas, eles encaixaram e fizeram o gol. Então, já era o segundo tempo, já não é mais um jogo de tranquilidade, já tem que ser um jogo de fazer algo diferente, ter uma indignação com o resultado e não aceitar a derrota. Foi isso que o time fez. A gente abriu o que podia a equipe dentro do que a gente entendeu necessário para ter mais agudez, né, ao ataque. E eu acho que as trocas foram boas, quem entrou muito bem e nos ajudaram a vencer um jogo muito difícil, muito complicado, que a gente tem que comemorar, porque o Santos jogou uma grande partida. Nós tivemos mais posse de bola, mais finalizações, mas não foi fácil. Foi um jogo muito tenso, um jogo muito nervoso e que a gente teve que entender bem a partida e passar uma tranquilidade para o time dentro de um resultado adverso que o torcedor não estava tranquilo. Então ele estava com a paciência também curta e quando o jogador errava vinha o frisson para dentro e o jogador sente, né? E a gente não podia seguir nisso também, a gente tinha que passar uma tranquilidade. Então foi trabalhado em cima disso, principalmente para quem entrou, passando essa confiança que eles poderiam entrar e mudar o rumo da partida, e eles fizeram isso com a ajuda dos que permaneceram também. Boa noite, Cuca, parabéns, mais uma vitória importantíssima na temporada. Justamente sobre essas mudanças que você, até uma delas, foi obrigado a fazer. Você perdeu de véspera o jogador talvez mais importante hoje do ataque atleticano, uma referência da equipe, que é o Hulk. E no segundo tempo, as mexidas, com o Caleb especialmente, ele quase faz o gol, sofre 2 pênaltis e muda a história do jogo. A força do grupo, Cuca, mais uma vez, queria que você falasse disso, né? Especialmente hoje o Caleb, que é um garoto ainda começando a carreira, entra e muda a história de um jogo. Hoje a gente está muito feliz por ele, por todos. A gente tem muitas baixas, né? Eu já nem sei nem de cabeça quantas são que hoje a gente tinha. E você tem que medir forças, né? O campeonato é muito duro, é domingo e quarta, uns jogos muito intensos, o desgaste muito grande. E nós no meio tempo também, quando fizemos a troca do Diego, é porque ele também estava sentindo o jogo, né? E a perna um pouco presa, um risco muito grande de perdê-lo novamente. Então a gente lançou o Sacha, que tem um outro perfil, que também entrou bem, ajudou. Lançamos o Nátio, que a gente está preparando ele para essa sequência, né? Então são coisas que a gente trabalha no bastidor, que a gente trabalha no dia a dia, sem ficar expondo o que a gente faz e de que forma faz, mas usando o grupo, né? Força de grupo. E hoje foi uma prova muito grande que foi o grupo quem venceu essa partida muito difícil. Fala, Cuca, boa noite. Marcos Bordeiro, da Rádio da Massa Atleticana. Primeiramente quero te parabenizar pela marca, 240 jogos, vitórias em jogos de Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Você já falou, foi até na coletiva passada, do time jogar de forma natural, jogar com paciência
Como que coloca um time com peças até jovens, no caso do Dylan, do Zarate, do Caleb, que entrou bem mais uma vez, com paciência, em um jogo totalmente atípico, com alguns erros de arbitragem, eu sei que você não comenta isso, um time saindo atrás do placar, como manter essa paciência e jogar com naturalidade, Cuca? Sim, da arbitragem eu não vou falar, vocês analisam os lances, né? É um jogo muito difícil de apitar também, sabe? O Paulo Roberto, ele é bom árbitro, ele tá aí para entrar na FIFA, né? Mas foi um jogo difícil de apitar, né? E ele tem que tomar decisão em cima de segundos, né? Ele tem por trás dele o VAR, que tem que o ajudar, né? No lance do Zaratio, nossa senhora, é um lance muito claro, né? Quando, eu não me lembro quem, do Santos, que puxa a camisa do Zaratio. Então é um pênalti fácil do cara dar, né? E ele não é chamado, então você não pode pôr a responsabilidade só no árbitro também disso, né? Não vamos falar nada, deixar que os diretores, se achar que tem que falar ou alguém fale, mas o importante é que nós vencemos isso aí, que eu tenho que me apegar agora na entrevista, e eu prefiro assim do que falar dos erros ou acerto da arbitragem. É muito difícil esse tipo de jogo, um jogo muito competitivo, entre que eles têm frações de segundos para decidir, às vezes erram nas decisões, às vezes acertam. Aí que eu repito, o VAR tem que fazer essas correções, na maioria das vezes eles conseguem fazer. E se a gente ficar pilhado, tenso e passar todo esse nervosismo para dentro, não vai resolver nada. Então eu sempre tento conversar, lógico que na maioria das vezes, né, com os jogadores antes deles entrarem, eles entenderem o processo do jogo, para quando entrarem tirar algum proveito, como eu fiz hoje antes de acabar o primeiro tempo com o Sacha e com o Nacho, explicando para eles o que a gente precisava, jogar um pouco mais pelos lados do campo, ainda que a gente tivesse Dylan e Keno pelos lados, a gente estava jogando pouco pelos lados, né? E aí quando a gente pôs o pessoal de meio, liberando mais os laterais, fazendo o Zarate um lateral ala no final, pondo o Tietê para fazer 1-2 com eles, a gente teve um pouco mais de deslumbrar o jogo, e aí apareceram as oportunidades e nós vencemos. Palavras então do Cuca com a gente aqui no nosso pós-jogo, na nossa jornada esportiva. Daqui a pouco tem o América contra o Inter. Agora, só pra gente arrematar, viu, ô Cirilo, aquela informação, realmente o Dodô tá fora do duelo contra o Atlético Goianiense, mas as boas notícias, né? O Júnior Alonso voltando da seleção paraguaia, o Arana, quando eu falei, até o torcedor não entendeu, o Arana voltando da seleção brasileira, e com certeza são atletas que reforçarão o time para essa parada em Goiânia, a sequência do Campeonato Brasileiro, Cirilo. Com toda certeza, Emerson Pansieri.